Eventualmente você pode ter algum probleminha no teu micro-ondas e você pode estar verificando com toda a cautela, com todo cuidado, para que você não tenha problema. Haja visto que micro-ondas trabalha com alta tensão, 4.100 volts. É muito perigoso mexer com micro-ondas sem ter conhecimento. Então eu quero passar para você um pouquinho de conhecimento, para que se você eventualmente for mexer no teu micro-ondas, ou até mesmo você que pensa em ter uma renda extra e ganhar aí algum dinheiro com conserto de micro-ondas, então você pode acompanhar, porque nós vamos passar para você aqui vários aprendizados que vai trazer benefício para que você possa estar ganhando algum dinheiro no conserto de micro-ondas. Primeiramente, eu quero dizer que micro-ondas é muito perigoso, trabalha com alta tensão, são 4.100 volts, que pode levar uma pessoa a óbito. Então você precisa, primeiramente, antes de mexer no micro-ondas, primeira coisa, você tem que desligar da tomada, desconecta ele da tomada, e depois você vem aqui no capacitor, você vai encostar a chave de fenda na carcaça do micro-ondas e vai levar até o terminal, que se tiver alguma carga, vai desativar completamente o capacitor. O capacitor ele acumula energia e ele, mesmo desligado da tomada, você corre o risco de levar um choque não fraco, um choque até forte, que possivelmente pode até levar um ser humano a óbito. Então esse é o primeiro passo, você descarregar o capacitor. E agora vamos então diretamente aqui, eu vou te mostrar aqui o multímetro, onde nós vamos colocar aqui na escala de BIP, e nós vamos verificar cada peça que vai produzir as ondas magnéticas do micro-ondas. Se você não tem um aparelho multímetro, não tem problema. Você pode usar uma lâmpada de teste e você pode estar fazendo teste em alguns componentes, você pode estar fazendo o teste com a lâmpada de teste. Porém, o ideal é ter um multímetro, nem que seja aqueles baratinhos, para que você possa fazer pelo menos o uso de continuidade. Então você, por exemplo, se você tem o teu aparelho queimando fusíveis direto, você liga na tomada, queima fusível, você troca o fusível, põe lá de novo e quando você aciona, queima. Então um dos problemas pode ser o capacitor. Então aqui está o capacitor. Você com o multímetro na escala de continuidade, você vai medir esse capacitor. Está aqui o multímetro, deixa eu colocar aqui numa posição. Eu venho aqui com o multímetro em escala de continuidade e vou colocar as ponteiras em ambos os terminais, e ele vai bipar. Por quê? Porque ele está em curto. Ele está em curto, então ele vai bipar. Ó, bipou. Então isso mostra para mim que este capacitor ele está impossibilitado de uso. Ele está sem condição de uso. Então eu descarto esse capacitor. Porém, existe um outro componente que também queima fusível, que é o magnetron. O magnetron, você vai verificar para ver se ele está em curto ou não. Você vai encostar a ponta do multímetro em ambos os terminais, ele vai bipar, é normal. Mas se você tirar uma ponta e colocar na carcaça, não pode bipar. Porque se ele bipar, isso vai estar mostrando para nós que está em curto. E ele estando em curto, ele também vai queimar fusível constantemente. Todas as vezes que você trocar o fusível e colocar o fusível e você acionar o micro-ondas, por estar em curto o magnetron, ele vai queimar o fusível novamente. Nós temos aqui também o diodo. Eu tenho aqui o diodo. Deixa eu pegar aqui um diodo. Esse componente é de muita importância, até porque sem o diodo, o micro-ondas não vai esquentar. Não vai esquentar. Então você pode apenas verificar
se ele está em curto. Então você colocando na escala de BIP e você verificando as ponteiras, você vai verificar que não vai bipar. Se bipar, é porque está em curto, então você também descarta porque ele está em curto. Muitas vezes a pessoa liga o seu micro-ondas e ele não liga. Coloca na tomada, aciona aqui a tecla Power, a tecla liga, e o micro-ondas não liga. E as pessoas, ela por eliminação, ela vai verificando. Uma das coisas que podemos verificar é esse componente aqui. Esse componente é um térmico, que ele vai fazer a medição da temperatura do magnetron e muitas vezes ele abre. Então, se você colocar as ponteiras do seu multímetro e ele não bipar, você já detectou que esse aparelho está com problema, então você também vai substituí-lo. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, principalmente você que está iniciando no conserto de micro-ondas, você que está até mesmo planejando ganhar algum dinheiro no conserto de micro-ondas, eu quero te mostrar aqui uma particularidade aqui muito importante em relação ao funcionamento do micro-ondas. Nós temos aqui um relé, que é o relé do trafo. Esse relé, em algum momento, ele entra em curto. E quando ele entra em curto, o micro-ondas não vai funcionar. Ele vai queimar fusível também. Então, o que acontece? Você pode estar substituindo a placa. De repente, você que está começando não vai ter habilidade para trocar o relé. Então, você pode estar substituindo a placa. Agora, se você tiver habilidade para trocar o relé, você substitui o relé e ele vai voltar a funcionar. Quando é que eu vou detectar que o relé está em curto? Eu vou colocar a ponta do multímetro aqui no terminal e ele não pode bipar. Ele não pode bipar. Porque se ele bipar, ele vai estar em curto. E estando em curto, tem que ser substituído. Esse aqui é o relé do prato e o relé da lâmpada. Esse relézinho pequenininho aqui é o relé do prato. Então, muitas vezes o prato não roda, não está rodando. Então, ele pode estar com deficiência neste relé. E nós temos também o motorzinho do prato, que hoje nós não vamos falar especificamente sobre o motorzinho do prato. Mas no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o motorzinho do prato também. Nós vamos estar orientando como é que tira, como é que coloca de volta, né? No caso de precisar substituir, nós vamos estar orientando sobre o motorzinho do prato. Vamos ficar por aqui, mas nós vamos dar continuidade. Eu peço que você deixe aí, você se inscreva no canal, deixe o seu like, para que a gente possa ter incentivo de continuar. E tem muita coisa que nós podemos estar falando sobre micro-ondas, muitas coisas que podemos estar falando também do trafo, podemos estar falando também de como substituir a membrana, como substituir a placa. São coisas simples que muitas vezes pessoa que não tem o hábito de mexer com micro-ondas tem uma certa dificuldade. Mas nós queremos estar orientando até mesmo usuários que de repente você tenha a curiosidade de saber o funcionamento e eventualmente quando der defeito no seu micro-ondas, você vai ter habilidade para resolver definitivamente e voltar colocar o micro-ondas para funcionar novamente perfeitamente. Então por hoje nós ficamos por aqui e nós agradecemos bastante pela atenção e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e na sequência a gente traz mais novidade para todos vocês. Muito obrigado, um abraço a todos e tchau.